Segundo Reis, capítulo 6, versículo 25. O rei era Jorão, nós estamos aqui no Reino do Norte, Samaria, e o profeta Eliseu estava presente, representando a autoridade de Deus. O profeta Elias praticamente começou uma época que nós conhecemos como a época dos profetas. Deus se refere na Bíblia à lei e os profetas que vigoraram até João Batista. Aí começa a dispensação da graça, o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento é dividido por Deus em duas partes, lei e profetas. A lei, desde o início, era o que Israel recebeu de Deus porque pediu. Mas como os sacerdotes falharam muito, e por causa da falha deles, os levitas não funcionavam, o povo não dava os dízimos aos levitas, os sacerdotes se perverteram, e por causa disso Deus levantou os profetas. E a partir desses profetas, o Elias e o Eliseu, na verdade foi o Samuel que começou a escola de profetas em Ramá, e ele passou isso e a escola continuou. A partir daí nós encontramos muito na Bíblia a menção aos discípulos dos profetas. Quem queria consagrar sua vida a Deus, buscar a Deus, não conseguia mais no ambiente familiar, nem no ambiente religioso, estava todo corrompido. A gente vê a descrição disto na época do sacerdote Eli com o Samuel. O ambiente religioso ficou todo pervertido. Deus levantou profetas, e quem queria se consagrar a Deus ia ser discípulo de profeta, e praticamente acabou a importância do templo. O templo não significou mais muita coisa, o povo desanimado já não ia ao templo, não celebrava as festas, e o ambiente ficou todo corrompido. Mas Deus levantou os profetas, e quem queria consagrar sua vida ao Senhor ia para um profeta e se tornava como que da congregação daquele profeta, ia ser discípulo dos profetas. Isso é uma nova fase. Aqui nós encontramos o Eliseu, que ampliou bastante aquela escola de profetas, e ele foi um bom exemplo para os discípulos. Em muitos dos milagres que ele fez, ele estava fazendo como que uma demonstração para os discípulos dos profetas. Mas a religião baseada no ministério dos profetas não era o que Deus desejava. Não era uma maneira de inspirar as pessoas e trazer revelações esporádicas de profecias. Não é uma vida de comunhão com Deus como Deus quer e normal. Isso hoje em dia também. Deus levanta profetas e profecias nas igrejas, mas a vida que Deus quer não é de profecias, é uma vida de comunhão, de adoração, de evangelização, de amor aos irmãos, prática das boas obras. Isso é o que Deus quer, não necessariamente profecias. Mas Deus vai levantar profetas sempre que houver necessidade. E se não houver ninguém, Deus faz até as pedras profetizarem também, como jumenta e galo, e Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quiser. Aqui nós vamos encontrar, então, uma atuação forte de um profeta, que foi, assim, dos mais completos na atuação. É interessante que o Eliseu não escreveu nenhum livro de profecia. Os profetas que escreveram começaram lá com o Amós e Oséias, praticamente, digamos, lá por volta de 750 antes de Cristo. Antes disso havia profetas, mas os profetas não escreveram nada
É interessante isso. Elias não escreveu livro nenhum, o Eliseu, o Micaías, nenhum desses profetas anteriores que foram atuantes, mas eles não escreveram. Os outros podiam até não ter sido tão atuantes. O Amós foi desacreditado. O Oséias profetizou uma situação dificílima e não foi reconhecido. O Jeremias foi totalmente desconhecido. E, no entanto, é um dos principais profetas no escrito. Interessante isso. Nós estamos aqui, então, nessa época em que não havia nenhum livro profético escrito ainda. E o Eliseu era como que um representante de Deus ali no meio daquele povo. E o sacerdote, os sacerdotes, bem, no Reino do Norte, eles já tinham lançado fora os sacerdotes descendentes de Arão. Eles não tinham mais sacerdotes de Deus ali. Levitas também não, eles expulsaram para os levitas não receberem salário ali. E os sacerdotes levitas foram para Judá, no sul, e lá se ajeitaram como puderam, mas também mais tarde, mesmo no sul, os sacerdotes levitas foram fazer outras coisas para poder sustentar vida e família, e aí Deus começou a usar profetas também em Judá, no Reino do Sul. Mas vamos ler, 2 Reis 6, 25, profeta Eliseu atuando. Houve grande fome em Samaria, ela foi cercada pelos sírios. Eis que sitiaram a cidade a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. 800 gramas de prata, quase 1 quilo de prata. Um preço alto por uma cabeça de jumento recém-morto, onde se aproveitava alguma coisa de comer da cabeça do jumento. E um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Custava caro, as pessoas comiam aquele esterco de pomba. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde eu acudirei? Da eira, do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse: dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho, supostamente bebês recém-nascidos. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Coisa terrível. Mas dizendo-lhe eu, ao outro dia: agora dá o teu filho, para que o comamos. Ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, horrorizado, claro, quando passava pelo muro. O povo olhou, e eis que o rei trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Estava arrasado, entristecido, sem saber o que fazer, desorientado, e o povo olhando para ele. Agora, nós vamos fazer o quê? A cidade estava cercada, os exércitos inimigos por fora, e dentro a fome graçava muito forte. O rei entrou em pânico, em desespero. Fazer o quê? Quando a gente conhece o Senhor, só tem uma coisa a fazer: ir buscar o Senhor. Mas vamos ver o que o rei fez. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Bom, Eliseu estava preso na cidade também, a cidade sitiada em volta, e ali dentro o Eliseu estava em algum lugar, e o rei ficou indignado e queria matar o Eliseu. Por quê? Seria
uma maneira de se vingar de Deus que estava trazendo aquele cerco. Há pessoas que pensam muito errado, na hora do desespero, ao invés de se consertarem, se voltarem para Deus, aí que vão para o pecado, para o desespero mais depressa, e aí blasfemam de Deus. De vez em quando morre alguém assim, blasfemando de Deus, irado contra Deus, botando a culpa em Deus daquele seu sofrimento. E o rei estava com esse pensamento todo errado: se eu vou matar o Eliseu como forma de vingança contra Deus, que está trazendo esse cerco e essa fome. Já que vamos todos morrer, vamos começar matando o Eliseu. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, ele disse aos anciãos: vedes como filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Deus já tinha revelado que o rei estava vindo para ali. O Jorão era filho do Acabe, ele chamando o Acabe de homicida, que tinha matado lá o homem lá no campo dele. Na verdade foi a Jezabel, mas o Eliseu chamava, mais de uma vez na Bíblia, ele chamou o rei Jorão de filho do homicida, filho de Acabe. Olhai, quando vier o mensageiro, o Eliseu dizendo para os anciãos, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Ou seja, quando o mensageiro chegar, fecha a porta e empurre. Não ia adiantar nada. O rei tem poder, tem exército, soldados, e forçaria, arrombaria a porta. Mas ele teve essa revelação: o mensageiro vem e o rei vem logo atrás. 33. Falava ele ainda com eles, os anciãos, quando lhe chegou o mensageiro. Foi rápido, imediato. Disse o rei, aí o mensageiro veio e o rei também, e fechar a porta não adiantou nada. Por que ele mandou fechar a porta? A gente não sabe, para não atender o rei, não temos essa explicação. O fato é que não adiantou nada tentar fechar a porta e não ver o rei, porque o rei veio e entrou, forçou a porta e chegou logo. E então, quando o rei chegou, disse: esse mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Ou seja, eu estou chateado com Deus. Eu vim aqui para matar você, o Eliseu, mas estou chateado com Deus. Então Eliseu disse, olha que coisa interessante, imediatamente, claro, antes do rei pensar em chamar soldados para matarem o Eliseu já trouxe a profecia de Deus e começou a falar: ouve a palavra do Senhor. O rei, preste atenção, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Interessante, quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem que falar com autoridade. Por isso Jesus mandou a gente ficar em Jerusalém, até ser revestido de autoridade. Quando a gente vai evangelizar, vai no lixão, vai na Cracolândia, vai em algum lugar, na rua, na praça, na praia, evangelizar, a gente não pode ir de qualquer jeito, a gente tem que ficar em oração, buscar de Deus o revestimento de poder, a unção. Então, quando saímos, nós saímos na certeza, na convicção de que Deus vai conosco. Eu já experimentei isso na minha vida muitas vezes. Eu marcava de segunda a sexta, todos os dias, 6 horas, aqui na saída das barcas, onde uma multidão passava, evangelizar. O compromisso é uma coisa muito forte. Havia dias que chovia, e eu fiz compromisso com Deus, com chuva ou sem chuva, eu estava lá, pregando. Às vezes tinha pouca gente comigo, era dificílimo o ambiente. Às vezes era eu que estava arrasado, desanimado, às vezes por causa de algum pecado, alguma situação do trabalho, alguma conversa, eu chegava desanimado ali, eu só ficava orando: Deus, como é que eu vou falar para o povo, eu vou evangelizar, como eu vou falar? Senhor, eu não estou em condições de nada. Então eu
fazia o que eu podia fazer. Esquecia momentaneamente dos irmãos, saía dando uma volta ali em torno da praça. Senhor, consagra esse local. Saía falando em línguas estranhas. Senhor, eu preciso de Ti, eu sou um nada aqui, eu sou um verme aqui, mas o Senhor é Deus. O Senhor continue operando aqui, Senhor. Não deixe a Tua palavra voltar envergonhada. Não deixe, Senhor, o Teu servo ser envergonhado aqui. E saía orando. 5, 10 minutos, 15, quantos fossem necessários para eu poder me revestir. Invariavelmente, todas as vezes acontecia que a unção vinha, renovava, Deus me fortalecia. Dali a pouco eu estava tão animado, tão cheio de fogo, que eu até continuaria o trabalho sozinho. Se os irmãos não estivessem ali para me ajudar, eu continuaria sozinho, de tão animado que eu já estava, por causa da presença de Deus. Eu sabia daquele milagre, o caminho daquele milagre. E foi assim, então, que eu experimentei isso. Ficar em Jerusalém, a gente tem que orar antes. Eu tenho 2 horas para fazer uma visita. Meu irmão, então gaste meia hora, pelo menos 1 hora antes da visita, orando, para se encher do poder de Deus. Então faça a visita em 1 hora só. Você vai ver a diferença. E foi o que o Eliseu estava ali preparado na presença de Deus, e quando o rei veio com o propósito de matá-lo, ele se levantou com toda a autoridade e o rei tremeu. Interessante, o rei tremeu, perdeu a iniciativa agora passou a ser de Eliseu. Olha, aqui quem é o maior é o Senhor. Rei, presta atenção, o senhor vai ouvir agora. O rei veio como autoridade para prender e matar o Eliseu se levantou no nome do Senhor, e a autoridade era o Eliseu. Interessante, o apóstolo Paulo preso, cheio do Espírito, preso, mas cheio do Espírito, evangelizou toda a guarda pretoriana do palácio do César, do imperador. Olha que coisa impressionante. Eu gosto de lembrar isso. O batismo com o Espírito Santo, o enchimento do Espírito, o poder de Deus, a unção de Deus faz uma diferença total. Quando alguém tem a palavra de Deus, o Senhor diz, fale a palavra com autoridade, porque é Deus quem vai honrar a sua palavra, não é nossa, é do Senhor. A gente precisa se convencer disto. Eu estou falando pelo Senhor, é o Senhor quem está falando. E o Eliseu se levantou. Eu acho bonito isso, impressionante. A autoridade era total do Senhor na vida do Eliseu. Então ele falou, assim diz o Senhor: ó rei, amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. A cevada é mais barata do que o trigo, mas quando um esterco de pomba era vendido por um preço caro, por muito menos, a pessoa compraria 5 quilos de trigo. Era impossível, aquilo era um milagre que ninguém podia acreditar. O capitão a cujo braço o rei se apoiava, o rei nunca anda sozinho, ele estava sempre acompanhado. Além do mensageiro, ele tinha um capitão com ele, certamente soldados também. O capitão a cujo braço o rei se apoiava, ou seja, era um homem que estava sempre ao lado do rei, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta. O profeta respondeu: eis que tu o verás com os teus próprios olhos, porém disso não comerás. Aquilo causou assim um certo reboliço. Você vai ver, só que você não vai aproveitar isso. E ficou aquele mistério no ar. O rei ouviu aquela palavra que era dada com autoridade. O rei não duvidou. Interessante, o rei não duvidou. O rei voltou para casa, não matou Eliseu, acreditou, acendeu dentro dele uma chama de esperança, e ele queria que o dia seguinte chegasse logo
para ver se a palavra ia se concretizar. Quando a pessoa está em desespero, qualquer lâmpada é uma esperança, qualquer chamazinha anima a pessoa que está em pânico, em desespero. Isso é muito comum em hospitais, por isso a gente deve fazer visita tanto quanto possível. E por isso Satanás vai usar enfermeiros, médicos, parentes, tanto quanto possível, para não deixar a gente chegar perto do enfermo. Que coisa interessante isso, né? Mas a gente vai entender isso, o valor que há em chegar para uma pessoa bem doente, levar palavra de esperança para ela, não necessariamente de cura, porque pode ser que o plano de Deus seja que a pessoa se volte para o Senhor e se prepare para partir. Mas o rei acendeu aquela chama de esperança e foi para casa. Aí o relato passa para o que aconteceu. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. O leproso tinha que ser mantido fora, porque era uma doença contagiosa. Esses leprosos disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Vamos ficar aqui na porta, não tem alimento nenhum aí dentro, nem para quem está lá dentro, quanto mais sobrar para eles trazerem aqui para nós. Nós já estamos passando fome aqui, por que nós vamos ficar aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, fora, do lado de fora da porta da cidade, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos, porque aqui também já estaremos morrendo logo. Levantaram-se ao anoitecer daquele mesmo dia, para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Interessante. Foram para o arraial dos Círios, que estavam cercando a cidade, já era no entardecer, os soldados não estavam mais em volta da muralha, mas estavam já procurando cama para dormir, e estavam no arraial deles. Os leprosos foram lá para o arraial deles, chegaram lá, não encontraram ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, os Círios: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos e seus jumentos, e o arraial todo, como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Interessante como Deus faz as coisas. Deus é Senhor dos senhores, e Ele pode criar coisas novas. E no entardecer, já à noitinha, quando as pessoas não podiam enxergar, Deus fez um barulho de um grande exército aparecer ali. Aquele barulho foi sensível aos Círios. Eles ouviram, não viram nada porque já estava anoitecendo, ou já tinha anoitecido. Quando eles ouviram o barulho, se apavoraram e fugiram em direção à terra deles. Tinham que passar o Rio Jordão. E fugiram para salvar a sua vida. É muito interessante a gente ver o seguinte: o exército é grande, é poderoso quando está unido, o moral da tropa está alto. Quando o exército é desbaratado, cada um foge para salvar a sua vida. O arraial do inimigo é assim também. Satanás é covarde. Os que servem a Satanás também são covardes. Eles só são
valentes na aparência, bramando como leão, mas eles não são leão. E nós precisamos saber disso, não ter medo do inimigo, porque o Senhor vai à nossa frente, amém? Se o Senhor vai à nossa frente, não é para ter medo do inimigo, o inimigo é covarde. Os leprosos foram lá, Deus já tinha ido na frente para apavorar os sírios. Essa situação se repetiu na Bíblia várias vezes. Davi viu isso acontecer. Deus disse: ô meu servo, não ataque, espere um barulho pela copa das amoreiras. E então, quando você ouvir esse barulho, é o exército do Senhor que saiu à sua frente. Aí você pode ir também. Interessante. Deus fez isso acontecer várias vezes na Bíblia e faz também conosco. Ele pode apavorar o inimigo. Não é para termos medo do inimigo, é para andarmos na direção de Deus. E os leprosos estavam na direção de Deus até sem saber, mas Deus estava ali à frente para cumprir aquela profecia. Versículo 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam. E tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. De vez em quando eu fico tentando imaginar como era aquilo. O soldado vai para a guerra, ele não leva documento, carteira com dinheiro, ele não leva seus bens e pertences e objetos de estimação, pulseiras e colares de ouro, não é para isso, ele leva armas, ele é vestido com uniforme, usando tudo que é necessário, ele vai armado. Mas naquela época era diferente. Eu fico a me perguntar, por que eles levavam ouro e prata para uma guerra? Qual a razão? Eu tento imaginar isto. Uma das razões que eu tenho em mente é que eles não queriam deixar para a mulher em casa, para os parentes, para outras pessoas roubarem enquanto eles estavam na guerra. Então eles tinham os saquinhos aqui de couro no cinto, em geral pendurado assim no cinto, eles botavam ali as pepitas de ouro, de prata, o que eles tinham de valor para guardar no seu corpo. Eu me lembro quando eu viajei para a Europa, tem 50 anos isso, foi uma experiência que marcou a minha vida, aquilo que Deus fez ali. E entre outras coisas, Deus me deu a oportunidade de ir a Israel, e eu estava relativamente duro, viagem de jovem, estudante com pouco dinheiro, mas era época de guerra, e a companhia de aviação de Israel estava fazendo o voo para Israel a preço de banana, preço quase que de um ônibus urbano, era baratíssimo demais, uma promoção para estudantes que eles estavam fazendo, e eu comprei, a passagem era baratinha, para ir para Israel, e lá em Israel eu peguei um ambiente assim ainda muito estranho, ambiente de guerra, mas eu não vou nunca me esquecer, era inverno, eu tinha um casaco, e claro que a gente tem um casaco só quando viaja, não fica trocando de roupa. E eu me lembro que eu botei o passaporte, cheque de viagem, o dinheiro que eu trocava e tudo aqui dentro, e eu para onde ia, guardando aquilo, segurando, vigiando. Eu vou me esquecer quando eu cheguei em Tel Aviv, já era noite, e assim, rapidinho, em poucos minutos, o aeroporto esvaziou. Daqui a pouco eu olho, Senhor, estou num lugar que eu não conheço ninguém, não tinha internet na época, nada disso, eu não conheço ninguém, não sei para onde eu vou, por onde eu vou começar, não tem nem ninguém mais para perguntar, comecei a me apavorar ali, Senhor, vou para onde agora?
Aí o sujeito disse, ó, tem uma carona aqui, eu vou para lá, para o depósito da companhia de aviação. Se você quiser ir para lá, está na direção da cidade. Então eu fui para lá, e aí eu cheguei, e agora? Ele diz, bom, tem um canto aqui, se você quiser, você dorme aqui no canto, aqui, um canto no chão ali. Eu só fiquei pensando o seguinte, esse cara, um árabe estranho, eu vou dormir aqui diante de um cara estranho com meus documentos, dinheiro, tudo que eu tenho, porque se eu perder isso, eu não viajo mais. E como é que vai ficar? Não vou, não. Aí me apavorei também, pedi a ele ajuda. Cara, faz o seguinte, eu preciso ir para a cidade. Bom, então tem que chamar um táxi aqui. Ali eu morri no táxi, o táxi era caro, e eu morri no táxi ali. Eu acho que ele chamou lá, tinha algum jeito lá, ele tinha alguma comunicação, chamou, eu fui com táxi para a cidade. Naquela noite também fiquei num hotel que era caríssimo, hotel muito fraquinho, mas era caríssimo. Só uma noite, porque depois eu ia procurar albergue de juventude e ambiente barato para ficar, mesmo porque eu não tinha condições para muito, mas foi uma experiência marcante. Eu guardei, segurei tudo que eu tinha, para onde eu ia, tudo ia comigo, e eu procurando guardar aquilo com todo o cuidado. Isso me faz lembrar, então, naquela época, nas guerras, eles levavam seus tesouros para a guerra, e o fato é que, quando eles fugiram em desespero. Alguns já estavam indo dormir, por isso que largaram as bolsinhas, cinto e todos os objetos de valor, largaram por ali. E os leprosos acharam, além de comida, acharam joias, ouro, prata, aquilo tudo que os soldados tinham deixado para trás. Continuando, versículo 9. Então, disseram uns para os outros, não fazemos bem, os leprosos, uns para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Depois de terem enchido a barriga, pegado muito ouro, prata, o quanto eles podiam carregar, eles foram então e bradaram nos portões da cidade para que os porteiros ouvissem. Sempre havia algum vigia que ficava a noite toda encarregado de vigiar. E lhes anunciaram, fomos ao arraial dos Círios, eis que não havia lá ninguém, voz nenhuma, somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar essa notícia no interior da casa do rei. Mas que depressa foram lá, ó rei, os leprosos estão aí fora, estão dizendo o que aconteceu lá, é a notícia que eles estão trazendo. E acordaram o rei para darem aquela notícia. Levantou-se o rei de noite, então, e disse a seus servos, agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que nós estamos esfaimados ou famintos, por isso saíram do arraial, a se esconder pelo campo, dizendo, quando eles saírem da cidade, uma armadilha, emboscada, quando eles saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos seus servos respondeu e disse, um dos servos do rei, falou, rei, vamos lá verificar, faça uma experiência, tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos, ou seja, vamos conferir a notícia. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, para conferir. Isso de noite ainda, dizendo, ide e vede. Foram após eles até ao rio Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio
de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. É interessante o estouro da boiada. Quando, numa situação qualquer de pânico, numa multidão, se grita, fogo! Ninguém quer saber nada, um apavora o outro, sai pisando uns nos outros, correndo em desespero, daqui a pouco ninguém tem mais bom senso ali, é o apavoramento geral. E isso aconteceu lá, eles correndo de noite, cada um tropeçava no outro, e larga a espada para cá, aí a bota arrebentou, larga para lá, sai correndo descalço, a roupa rasgou o cinto, larga para lá e sai correndo. E eles acharam então o vestígio daquele exército em pânico e fuga. Os mensageiros do rei estavam com carros puxados a cavalos, e, claro, na estrada por onde os sírios tinham vindo, por onde eles foram também, e os mensageiros do rei foram atrás e constataram isso. A noite é escura, às vezes tem lua, e mesmo que não tenha lua, com um pouco de tempo a gente acostuma os olhos, e mesmo no escuro a gente enxerga alguma coisa. E eles viram tudo aquilo e testemunharam na estrada o resto dos objetos largados ali pelos sírios. E voltaram correndo para trazer a notícia para o rei. Deram, ó rei, é verdade, os sírios fugiram mesmo, largaram, abandonaram o arraial. Então saiu o povo, claro que de madrugada ainda, ao amanhecer do dia, e saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor, através do Eliseu. Nós paramos a leitura aqui. Uma história fantasiosa. É difícil o mundo crer que Deus faz coisas assim. Quando a gente está enfermo, Deus faz maravilhas e curas milagrosas a pessoas que não acreditam. Às vezes nós estamos endividados, Deus faz uma engenharia econômica ali, algo tremendo, daqui a pouco a gente está livre daquelas dívidas. Eu já vi muitas coisas assim, milagres. Deus faz milagres. Quando a gente não tem recursos e clama a Deus, Deus gosta de fazer milagres. Mas a vida cristã é sempre tendente à acomodação, à mornidão espiritual. Por isso é preciso Deus nos sacudir. Problemas, dificuldades, traições, briga entre irmãos, escândalos na igreja, tudo isso precisa acontecer para os irmãos acordarem. A nossa tendência é a mornidão espiritual, por isso Deus precisa nos sacudir. Por isso um irmão está sendo assaltado, uma família está sendo atacada por enfermidades, por causa disso alguém está ficando desempregado e botando em dificuldades a família toda, por isso famílias estão se desfazendo, brigando, por isso, situações várias estão acontecendo para trazer dor, problemas e despertamento aos crentes. Amém? Pior do que o problema, a dor, a enfermidade e o sofrimento, é a mornidão espiritual. A dor não leva alguém para o inferno, mas a mornidão espiritual leva. Anula a vida de um cristão. Depois de alguns anos, é a minha opinião pessoal, na maioria dos casos, depois de alguns anos de mornidão espiritual, a pessoa pode tentar voltar, não vai conseguir,
Por isso a gente tem que ter misericórdia dos irmãos que estão afastados em pecado, estão mornos espiritualmente, enquanto é tempo, porque chega um momento que, como o Esaú, eles vão buscar o lugar de arrependimento e não acharão mais. É triste a gente falar para uma pessoa que já morreu espiritualmente, ela não tem mais fé, a fé já se apagou, a gente exorta, chama e fala e ora com ela, e nada, a pessoa não se interessa mais, não se move, não se toca. O pior que isso acontece com qualquer um de nós, se ficarmos muito tempo na mornidão espiritual. A fé se apaga. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Jesus estava profetizando esses tempos que nós estamos vivendo, multidões enchendo a igreja. Por que as multidões de crentes estão dentro das igrejas? Porque eles não sabem fazer nada fora das igrejas, não conseguem, não tem vida espiritual fora da igreja, das quatro paredes, e dentro das quatro paredes são engodados por entretenimentos religiosos que simulam vida espiritual, mas que não são. Há muita simulação na religião, entretenimento religioso, empolgação, oratória, emoção no falar, teatro, choro. Quantos cantores estão assim, treinando teatro para entreter os crentes? Eu vou contar o meu testemunho, eu sofri, quando tal, e chora com aquele testemunho, está sendo pago para dar aquele testemunho. Quando ele sai dali, às vezes vai fazer outra coisa carnal na vida, ele não está sentindo nada daquilo, é um teatro, ele está representando, e o povo que está ouvindo ali, emocionado, puxa, que coisa, aí toca aquela música emocionante, para os irmãos chorarem ali, assistindo aquele testemunho tremendo, impressionante. A pessoa já deu mais de 500 vezes aquele testemunho, ela cobra para dar aquele testemunho, representando aquele teatro, e a gente acreditando. Isso é a vida espiritual que uma multidão de crentes está vivendo. É um engodo, uma aparência, mas por que eles estão ali? Porque não tem nada mais para fazer senão aquilo. Hoje, o concorrente disso é a internet. A internet tem tudo o que a gente quiser, nas redes sociais, aí, pregadores, como a gente deseja, que pregam aquilo por coincidência. Puxa vida, esse cara, esse pastor está falando aquilo que eu penso, olha que impressionante, isso é de Deus, ele está pregando aquilo que eu penso também. Nada, ele fez levantamento de opinião e está pregando o que as pessoas querem ouvir, e a pessoa está emocionada aqui, puxa, aquele pastor está pregando aquilo que eu penso, concordando comigo. Triste ilusão. De vez em quando a gente encontra, hoje eu encontrei um desses assim, que continua na mesma vida, eu não creio que ele volte mais, e ele falou, pois é, eu estou também sem saber que igreja, para onde eu vou, eu não sei para qual igreja eu vou. É um desses que procura pregação na internet ao gosto dele. Aí eu falei, meu irmão, não se preocupa não, quando Jesus voltar você vai achar a igreja onde você vai. Ou seja, você vai ficar no arrebatamento, eu não tenho dúvida nenhuma, depois que Jesus vier e levar a igreja, aí você vai achar a igreja do jeito que você quiser para ir. Eu fico triste, não tenho esperança mais, não tenho fé para crer que aquele Esaú vai achar o lugar de arrependimento. Ele não tem arrependimento nenhum, é um crente bom, ele lê muita Bíblia, escuta a pregação na internet, ele tem uma vida boa, moralmente boa, então ele está bem, não precisa se arrepender de nada, só não vai à igreja, não dá o dízimo, não prega o evangelho, não tem comunhão com a igreja, mas fora isso, no mais ele está bem. É triste essa realidade.
ele é representante de milhões e milhões e milhões de crentes pelo mundo todo, que estão assim desigrejados, se desigrejando, sem comunhão com os outros. Mas os que estão dentro de igreja não estão tão melhores assim, porque igreja grande só assistem reunião e entretenimento religioso. Eles assistem um desfile de cantores e pregadores, testemunhadores, missionários contando testemunhos, missionários maravilhosos. Isso é a vida cristã deles, assistir coisas. Eles não têm prática nenhuma, não têm vida espiritual, não evangelizam ninguém, não cuidam de ninguém, não pregam o evangelho, não vivem na casa deles, só lá, na igreja, eles assistem reunião. Eu estarei sempre alertando nossos irmãos sobre isso. Assistir reunião não é vida cristã. Se não participar da vida de outros, Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne, não podem ser meus discípulos. Se a gente não participar da vida dos irmãos, amando, sofrendo, orando, exortando, chorando, e se consertando, levando a carga uns dos outros, e assim, toda a mutualidade do Novo Testamento, se a gente não estiver praticando isso, não vai ser salvo. Isto é a prática da vida cristã. A vida cristã é a vida que a gente vive com os irmãos na profundidade que Jesus viveu com os discípulos. E no que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo principalmente estabelece nas cartas que ele escreveu, viver intensamente com os irmãos essa vida e evangelizando outros. Isto é a vida cristã. Nas grandes igrejas, só assistir reunião, isso não é vida cristã. A igreja grande é uma ficção. As reuniões grandes são ficção, não é a verdadeira vida cristã. E nós que estamos sendo convencidos disso, fazer o quê? Já está dia de boas novas, estamos às vésperas do arrebatamento, vamos correr e levar essa boa nova para os crentes que estão escravizados, enganados, entretidos, desanimados, mornos. Vamos levar essa palavra. Jesus está para voltar, abundância de manifestação do Espírito para quem buscar, para quem sair, para quem for levar. Quando a gente vai à rua ver pessoas desesperadas, quando a gente vai levar o Evangelho, quando a gente vai subir um monte, quando a gente vai buscar o Senhor, quando a gente vai para um retiro, quando vai fazer um jejum, uma consagração, a gente se envolve naquilo, a gente se envolve naquele mergulho, naquela profundidade espiritual. Ali o nosso coração vai ser aberto, derramado, nós vamos ter experiências com o Senhor. Deus quer que a gente saia para levar essa boa nova. Vida cristã não é isso que vocês estão assistindo dentro das grandes igrejas, muito menos na internet. Vida cristã é a convivência, a comunhão uns com os outros. Procure seu irmão, viva, chore com eles, visite com eles, se reúna com eles, confesse seus pecados, abre o coração e busque o Senhor na sua família. Saia o noivo e a noiva lá da frente do altar para se prostrarem, buscarem o Senhor. Deus quer que a gente toque a trombeta em Sião. Os leprosos tiveram que tocar a trombeta. É dia de boas novas, não é para calar. A vida cristã é para a gente viver intensamente, não é para assistir uma vez por semana ou duas, ou que seja. Vida cristã é para a gente viver. Existe fartura de Espírito, de poder, de manifestações, de enchimento do Espírito, de vida, experiências, milagres, maravilhas que Deus faz, quando a gente busca, quando a gente vive a vida cristã. A gente tem ouvido, nós ouvimos testemunhos maravilhosos do que Deus está fazendo e está fazendo no mundo muçulmano. Seja lá em Moçambique,
em outros lugares onde o Evangelho nunca foi pregado antes. Deus está fazendo milagres e maravilhas. Quando irmãos estão subindo o monte, estão vendo sinais, maravilhas. Quando a gente sai para pregar, a gente vai ver coisas tremendas acontecendo. Quando a gente sai para visitar os irmãos e orar pelos irmãos, a gente vai ver operação de Deus ali. Essa fartura espiritual, a prática, é o que Deus quer que a gente viva, e não a passividade de só assistir reunião. Deus quer que a gente alerte os irmãos uns aos outros. Meu irmão, essa é a boa nova, essa é a maravilha que Deus tem para você. Dentro de pouco tempo, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E você, tendo essa convicção, está calado, parado, você não faz bem se você não está levando a outros esse despertamento, visitando. Vamos visitar irmãos para despertar uns aos outros. Essa é a boa nova que o Senhor quer que a gente leve. Jesus está muito perto de voltar, muito pouco tempo para o arrebatamento. Não é para a gente perder tempo e nem deixar irmãos terminarem de morrer espiritualmente. Muitos crentes estão morrendo, já estão na fase terminal. A morte espiritual é terrível. A pessoa vai se acostumando, se amornando espiritualmente, desanimando, começa a deixar de frequentar as reuniões, já não tem prazer em ler a palavra, daqui a pouco já não dá o dízimo, e a pessoa vai se esfriando. Elas já estão morrendo. Você vai deixar morrer irmãos, seus parentes, familiares, irmãos queridos que você conhece, que estão nesse caminho? Você vai deixar eles terminarem de morrer? Que Deus nos desperte e nos impulsione para fazermos como aqueles leprosos. Eles não eram sãos, eram leprosos, e também não diz que eles foram curados, mas eles aproveitaram a oportunidade. Provavelmente na eternidade a gente vai saber quem são eles, e eles estarão bem na eternidade. Mas eles continuaram na limitação. Nós não somos maravilhosos, nem super experientes, nem grandemente dotados. Nós somos falhos, mas estamos vendo o que Deus está nos mostrando, ouvindo que Deus está nos falando, e tendo oportunidade de Deus de buscar irmãos e arregimentar esses irmãos que estão aí perecendo, morrendo de fome, para que eles se renovem. Esse é o privilégio que Deus nos dá. Muitos irmãos morrendo espiritualmente. Sejamos enviados, mensageiros enviados para socorrer esses irmãos, cada um à sua volta, seus familiares, vizinhos, colegas de escola, de trabalho, sejam enviados para esses que estão morrendo à sua volta. Eu estou falando de irmãos que estão morrendo espiritualmente, nem falando mais dos que precisam ser evangelizados, falando dos irmãos que estão morrendo espiritualmente. Deus ama, continua amando, mas precisa de alguém que vá para levar a palavra de ânimo, a chama de esperança para eles. Que Deus nos ajude nisso, amém?